Estúdio CBN. Agora 2h44, de volta com o Estúdio CBN. Olha, tem repercutido bastante o caso da cantora Isa, que está grávida e acabou revelando aí ao público uma traição do namorado com quem ela estava num relacionamento. Isso traz um debate aí sobre a questão das mulheres grávidas, que muitas vezes ficam em uma situação de vulnerabilidade, não estão muitas vezes com o pai da criança e aí tem que enfrentar até questões legais já durante a gravidez. A novidade, pelo menos para mim, viu, Guarizo, confesso que não sabia disso, é que essas mulheres grávidas têm direito à pensão durante a gravidez. Também não sabia, não. Pois é, e a gente traz aí essa informação para o nosso ouvinte com o Leonardo Marcondes Madureira, ele que é especialista em direito de família e sucessões e também em mediação e resolução de conflitos. Leonardo, boa tarde, muito obrigada pela participação, tudo bem? Boa tarde, Tayla. Boa tarde, Marco. Obrigado a vocês pelo convite para poder estar falando para a audiência da CBN. E exatamente, a introdução foi perfeita. As obrigações do pai se iniciam no momento da concepção, ou seja, a mãe descobriu que está grávida, já existe a responsabilidade do genitor de custear com as despesas do pré-natal. E aí a gente vai ter ali despesa com enxoval, com exames, com vitaminas, com consultas médicas, com transporte para poder fazer tudo isso, e até mesmo, dependendo da atividade em que a mãe trabalhar, se tem até uma perda dos rendimentos, da capacidade dela de prover o próprio sustento. E isso deve ser compensado e levado em consideração no cálculo do valor dos alimentos gravídicos também. Como no caso da Isa, que é uma artista e muitas vezes precisa fazer publis, claro que é uma situação diferente, mas se você pega uma modelo, por exemplo, ela pode perder vários trabalhos por causa da gravidez. E isso vai refletir diretamente no padrão de vida dela e na condição de poder prover o próprio sustento e agora também os cuidados com uma vida que está sendo gerada. Por isso que a lei prevê os alimentos gravídicos. Leonardo, e aí em quais casos, né, então a mulher que está gestante pode pedir, né, esse benefício, né? Só quando ela não está com o pai da criança, se houver alguma dúvida, por exemplo, se o suposto pai alegar, por exemplo, que ele não é o pai da criança, tiver dúvida em relação a isso, né? Como é que ficam esses casos e em quais casos, então, a mulher pode pedir esse benefício? Excelente pergunta. E abre uma dúvida aí que muitas pessoas têm até para as questões de pensão alimentícia. Sabia que é possível se pedir pensão alimentícia mesmo se estando casado ou se estando morando sobre o mesmo teto do genitor? Exatamente, porque o direito da pensão é um direito da criança ou então do nascituro, enquanto ele está sendo gerado na barriga da mãe. Portanto, se o pai não estiver cumprindo com as responsabilidades, ou mesmo no caso da mãe, se não está havendo ali uma divisão dessas despesas, é possível se pleitear na justiça o pagamento dos alimentos para poder se custear essa manutenção e desenvolvimento do filho ou do nascituro. Agora, em relação à possibilidade do recebimento dos alimentos gravídicos, o que vai acontecer? Você tem que provar e convencer o juiz da suposta paternidade. Isso porque eu não recomendo, em caso algum, se fazer um exame de DNA intrauterino. Isso oferece um risco enorme para a criança e isso pode gerar até mesmo uma perda daquela gravidez. Então, a gente sempre aguarda a recomendação, inclusive, do Poder Judiciário e do Ministério Público, se aguardar o nascimento da criança. Doutor Leonardo, fiquei em dúvida. Como você vai fazer para receber esse valor de... Pode seguir, por favor. Eu disse que quando você vai fazer esse pedido no Poder Judiciário, você precisa levar o máximo de provas e informações para se confirmar aquela paternidade. Ou seja, você vai levar ali fotos do relacionamento, você vai levar ali conversas, prints do WhatsApp,
né, troca de mensagens, se tiverem cartas, viagens que fizeram juntos, para se demonstrar que aquele relacionamento ali pode se configurar aquela paternidade. Porque, claro, até que se confirme por um exame, ou o pai confirme pela própria vontade, você vai ter ali uma suposição. Mas a lei também tem que resguardar as pessoas, porque essa suposição deve ser fundada, porque senão pense pessoas aí notáveis, pessoas que têm um grande patrimônio, elas poderiam receber aí o tempo todo, né, processos de alimentos gravídicos, e a gente consegue evitar esse pagamento justamente com a falta da comprovação, um contra-argumento em relação a isso. Por isso que quando vai se fazer o pedido é preciso que se tenha o máximo de provas. Mas e aí, não conseguir no início do processo? Sai prejudicada? Não. Você vai juntar todos os comprovantes de despesa e depois o juiz vai determinar o pagamento do valor dos gravídicos e isso vai retroagir até a data da citação e você pode ser compensada de todos os gastos que você teve no período da gravidez. Mas eu recomendo que você junte toda e qualquer despesa relacionada com a gravidez para que você consiga aí a restituição desses valores, porque a gente tem que pensar que isso foi um erro do Poder Judiciário. E aí a gente não pode passar esse prejuízo para a mãe e para a criança, porque o Judiciário ou calculou mal ou então não entendeu que havia ali a suposição da paternidade. Mas até em cima disso que você está explicando, doutor Leonardo, a gente pode ter aí, como vários tipos de processo aqui no Brasil, demoram anos, né, para serem julgados ou para ter uma decisão, né? Então pode acontecer também dessa mulher que foi gestante receber esse valor com a criança já maiorzinha, vamos dizer assim. Acontece, é muito comum. Só que o que a gente tem dentro da lei de alimentos? Dentro dos processos judiciais, a gente tem ritos. E alguns ritos eles são mais simplificados justamente por causa da urgência de se conseguir o que é aquele processo objetivo. Então, por exemplo, quando a gente está tratando a respeito da questão alimentar, você vai ter um rito alimentício, que é um rito especial, um rito mais rápido, justamente porque a criança ela não pode esperar até o final do processo para que ela tenha suas necessidades atendidas. Então, por exemplo, num processo de pensão alimentícia, logo no início do processo, o juiz, por lei, tem a obrigação de colocar um valor para custear as despesas da criança enquanto o processo não se resolve. Que a mãe vai receber, isso aí é um fato. O que vai mudar é o quanto ela vai receber. E aí que entra um trabalho bem feito pelo advogado. Porque aí você tem que demonstrar a capacidade financeira do genitor e a necessidade da criança para se aumentar esse valor. Mas no caso dos gravídicos, não tem essa previsão legal de receber logo no início. Você pode fazer o pedido e se o juiz entender que existe ali a suposição da paternidade, assim, constantemente se tem esse valor pago desde o início. Mas pode acontecer sim desse valor só ser determinado ao final e aí você vai cobrar os retroativos. Agora, doutor, não necessariamente a mulher precisa então fazer esse teste de paternidade, né, que é o intrauterino, como você citou, para ter esse direito garantido. Se ela conseguir comprovar ali uma relação, né, um vínculo com o suposto pai da criança, ela já consegue ter acesso a esses direitos? Exatamente. Inclusive, eu reitero aqui que eu não recomendo o DNA intrauterino, porque ele oferece um risco enorme para a sua gestação. Então, você pode acabar tendo aí uma surpresa muito ruim se eventualmente você vier a fazê-lo. Inclusive, quando a gente está trabalhando nesse tipo de caso, a gente sempre recusa que seja feito esse procedimento justamente por causa do risco. A dúvida que chega para a gente aqui, doutor Leonardo, é sobre os alimentos gravídicos, né, que você citou aí na entrevista já. Ele é um valor a ser pago em dinheiro, né? Não pode se pensar, olha, eu vou suprir com isso, com aquilo, com esse item. Não é assim, né? Alimentos gravídicos fazem parte da lei, não é especificamente um conjunto assim de alimentos que a mãe tem que receber, né? Não, até que é possível. O que que acontece? Quando a gente vai pagar uma prestação alimentar, você pode ter três tipos de pagamento. Você pode ter o pagamento em pecúnia, que é o pagamento em dinheiro. Você pode ter um pagamento chamado in natura, que é se colocar
obrigação para quem paga os alimentos de pagar um plano de saúde, no caso da criança, depois que ela já nasceu, se pagar a escola, comprar determinado medicamento, e você pode ter o pagamento de verbas extraordinárias. Que como que funciona? As verbas extraordinárias são aquelas que não são comuns, como o próprio nome já diz. Então, por exemplo, no caso da criança adoeceu, aconteceu uma complicação na gravidez e precisou de um procedimento ali de urgência, um procedimento caro, por exemplo. Como que vai ficar a divisão dessa responsabilidade se eventualmente vier a acontecer esse tipo de situação? Tem como prever isso dentro da decisão judicial ou dentro de um acordo, se as partes chegarem ali a uma resolução consensual da questão. Então, dentro desse ponto dos extraordinários, você pode colocar um prazo para que seja feito o pagamento por quem paga aqueles alimentos ou uma restituição. Por exemplo, num caso de extrema urgência, né, aí a mãe fez o pagamento, ela pode pedir o ressarcimento desses valores na proporção que ficar determinado ali no acordo ou na decisão judicial. Mas é possível sim que a gente tenha essa obrigação de pagar algo e não de se passar o dinheiro diretamente. É claro que o recomendado é que, no mínimo, se tenha aí uma obrigação híbrida, que você tenha parte em pecúnia, parte em natura. Por quê? Porque as necessidades elas podem mudar muito rápido, pode ter uma situação ali que você não conseguiu prever no momento do acordo, no momento do processo, então ter o dinheiro para poder resolver aquela situação e trazer uma solução é sempre importante. Mas para despesas ordinárias do cotidiano, se pode colocar assim ali um pagamento em natura, como por exemplo o pagamento de um plano de saúde. Agora, doutora, assim como já é possível, né, exigir esse pagamento de uma pensão, entre aspas, né, para a criança que ainda vai nascer durante a gestação, é possível também que já haja uma disputa prévia, por exemplo, pela guarda dessa criança, porque a gente está falando aí de casos em que o pai e a mãe não estão juntos, ou porque não tinham aí um relacionamento constituído mesmo, né, antes da gravidez, ou porque houve aí o término de um relacionamento ainda na gestação. Então, é possível também já essa disputa aí pela guarda da criança mesmo antes do nascimento? Não, não é possível. Aí a guarda, a criança só passa a ter esse tipo de direito depois do nascimento. Aí se pode discutir questões de guarda. Até porque a gente tem que observar que quando a gente vai falar a respeito dos alimentos, por exemplo, você já tem ali um fato que causa a necessidade do pagamento dessa prestação alimentícia. Por quê? Porque a gente tem essas despesas para poder receber a criança e para poder cuidar da mãe para que ela possa gestacionar o filho. E são despesas altas. E, claro, ainda existe a questão da limitação, não só o trabalho, mas uma limitação física também. Né? A mulher fica cansada, muitas vezes ela tem ali uma carga hormonal forte, então não é fácil passar pela gravidez e esse suporte financeiro vem para poder justamente compensar esse momento que ela está passando. Quando você vai tratar em relação à guarda, não tem como se pleitear algo que ainda não tem como ser exercido, ainda não existe essa necessidade. Por quê? Porque a criança está na barriga da mãe, então vai sempre acompanhar ela. E a mãe não pode ser forçada, por exemplo, numa situação de separação, de estar próxima do pai, dele ter um direito à visitação para poder ver a barriga. O que ele vai ter é depois que a criança nascer, porque antes de nascer tem de se respeitar ali o direito e o espaço da mãe. Então, depois que ela nasce, aí sim a gente vai discutir questões de guarda, que é do poder decisório na vida da criança, e das visitas, que é a convivência, o direito de estar com a criança, não só fisicamente, mas ligações, videoconferência, conforme o arranjo e o respeito aí da localização em que tiver cada genitor e a estrutura familiar de cada um. Doutor Leonardo, eu recebi uma pergunta aqui do Júlio, se eu conseguir entender, porque ele mandou em áudio aqui, né? A gente ouve uma vez só até para seguir a entrevista. Ele fala da questão do MAS. O que seriam os MAS? Além dessa questão da paternidade, que você e a Tayla já comentaram aqui, a outra questão de o genitor não ter condições financeiras de bancar na época da gravidez. Se ele fosse casado, se ele estivesse namorando, ele teria que bancar, né, os valores na gravidez. Né? Como é que ficaria se uma pessoa alegar que não tem condições financeiras?
O que que acontece? Quando vai se fazer esse cálculo do valor a ser pago de alimentos, você vai levar em consideração tanto a necessidade quanto a possibilidade de quem paga. Então, de qualquer forma, a criança não pode esperar a situação do pai estar empregado, do pai estar em determinada condição para se alimentar, para poder cuidar das suas necessidades, assim como a gravidez. A gravidez, ela tem responsabilidades e a gente está lidando ali com vidas. Então, a justiça se sobrepõe a isso e ela determina, sim, que haja esse pagamento. Claro que vai ser condizente à capacidade financeira de quem paga e, eventualmente, numa situação em que o pai está num local não sabido, ou então se ele estiver preso, ou então se confirmar que ele não tem condição alguma de pagar qualquer valor, por exemplo, por causa de uma incapacidade que possa ter vindo, algo que possa ter acontecido com ele. Essa responsabilidade, por lei, ela vai ter uma ordem e vai ser transferida aos avós. E depois ela pode ser transferida até mesmo aos tios, mas tem que se respeitar aí essa ordem da cobrança. Primeiro do pai, depois dos avós, depois dos tios. O que não pode acontecer é o menor ficar sem suporte, porque aí ele é protegido pela lei e pela Constituição Federal. Portanto, ele coloca o interesse do menor acima de qualquer e outra coisa nesse tipo de situação. Muito bem, eu agradeço ao Leonardo Marcondes Madureira, especialista em direito de família e sucessões e também em mediação e resolução de conflitos, falando com a gente sobre essa possibilidade aí do pagamento de pensão já durante a gravidez. Doutor, muito obrigada mais uma vez pela participação. Boa tarde, bom trabalho para você. Obrigado vocês pelo convite, um grande abraço para toda a audiência da CBN. Um abraço. 3 horas, vamos ao intervalo. CBN, Central Brasileira de Notícias. Ford Pro é a divisão